Na aula anterior sobre a origem da vida, vimos teorias antigas, tá? E procurava explicar como a vida surge, como os seres vivos surgem. A biogênese, de todas a mais antiga, que é também conhecida como geração espontânea, que considerava que matéria bruta, devido a um princípio ativo, poderia espontaneamente sofrer uma transmutação, dando origem a um ser vivo, né? Acreditava-se que ratos poderiam surgir a partir de restos de roupas sujas, tá? Apodrecidas, tá? Um princípio ativo, ou seja, milho, coisas que rato come, que nós sabemos que servem de alimento para o rato. Eles acreditavam, os abiogenistas, que isso poderia iniciar o processo de transmutação das roupas em ratos, né? Vimos que essa teoria ela foi rejeitada. Das duas antigas, a mais aceita é a biogênese, né, que considera que os seres vivos surgem apenas a partir de outros seres vivos, através do processo de reprodução, ou seja, a vida surge somente a partir de outra vida pré-existente. Mas, e o primeiro ser vivo? Em algum momento, lá atrás, há milhares de anos atrás, milhões de anos, em algum momento a matéria bruta, não viva, ou seja, coisas não vivas, devem ter se juntado para formar uma coisa viva, para formar um ser vivo. Como é que era esse ser vivo? Como ele surgiu? O que aconteceu para ele surgir? Como saber sua origem? Então, para nós entendermos como surgiram as primeiras formas de vida, é necessário nós analisarmos as teorias modernas sobre a origem da vida, tá? Analisando essas teorias, nós vamos ver como é que foi construído ao longo do século passado, tá? O conhecimento que nós temos hoje sobre como as primeiras formas de vida do nosso planeta surgiram no passado, ok? Para a gente poder analisar as teorias, antes nós devemos saber como é que as duas teorias, os dois cientistas, acreditavam a partir de evidências científicas, né? Não na base do achismo, não é porque aqui segue-se um método científico, as etapas que vocês já viram, tá? Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, né, a Terra ela era muito diferente, né? As condições climáticas, nosso planeta, a paisagem, ela era muito diferente do que ela é hoje, tá? Naquela época, como o universo ainda estava em processo de formação, tá? Então a Terra ela era constantemente bombardeada por meteoros vindos do espaço, tá? Isso aqui é uma coisa que impossibilitava a vida, né? Vocês devem conhecer já a teoria a respeito de como os dinossauros desapareceram, né? Que foi devido à queda de um meteoro na península de Yucatán, no México. Agora imagine meteoros caindo a todo momento, né? Isso aqui era uma coisa que impossibilitava a existência da vida, até dos seres vivos mais simples possíveis, como os unicelulares, né? O nosso planeta não tinha um céu azul, porque não possuía ainda o ozônio e muito menos o
oxigênio, que são gases obtidos a partir da fotossíntese, ou seja, de um processo biológico. E o processo biológico ocorre dentro de um ser vivo. Como não tinha seres vivos para produzir oxigênio, os autótrofos, então também não tinha oxigênio e, por tabela, não tinha ozônio, já que o ozônio, um gás que forma a camada de ozônio do céu, né, ele não poderia ser formado, uma vez que também não tinha oxigênio. Tá? A Terra também era constantemente bombardeada por relâmpagos, trovões, tá? Constantemente, então, descargas elétricas lançadas na superfície, tá? E também, né, havia uma intensa atividade vulcânica, que mostra vulcão em erupção, um vulcão, né? Hoje nós temos poucos vulcões no mundo, mas naquela época eles estavam espalhados pelo planeta todo, gerando muito calor. A Terra era muito quente em relação ao que é hoje, né? Temperaturas muito acima de 100 graus. Acima de 100 graus é impossível existir água líquida, apenas água no estado de vapor. Então isso é uma coisa que também impossibilitava a vida, porque cerca de 70% dos seres vivos é formado por água líquida. Ou seja, sem água líquida não tinha como ter célula, não tinha como ter nenhum ser vivo. E dentro de um ambiente caótico como esse, de meteoros caindo, relâmpagos e vulcões em erupção, como foi que a vida surgiu aqui? Como foi que os seres vivos conseguiram surgir aqui? Como foi possível, né? Que milagre foi esse que aconteceu, né? Isso é uma coisa que cientistas ao longo do século passado buscaram explicar, utilizando o método científico, né? Elaborando hipóteses, fazendo deduções, fazendo experimentos, evidências, pistas, provas, né? Então isso fez com que eles pudessem realizar trabalhos científicos, pesquisas, né? E aqui nessa aula a gente vai estar analisando essas teorias, né? Ver qual que faz mais sentido atualmente, qual a mais aceita. E a que não foi aceita, porque deixou de ser, porque passou a ser menos aceita, qual sua falha, né? Tá? Então isso que a gente vai analisar mais para frente. Então, apesar de estamos falando de teorias modernas, né? Das que a gente vai ver, a panspermia é a mais antiga, né? Ela surgiu, né, essa ideia, a panspermia ou cosmozoica, essa ideia surgiu no final do século XIX e início do século XX, tá? Por Arrhenius, né, que viveu entre os anos de 1859 a 1927, entre outros cientistas, né? Segundo eles, a vida teria surgido de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida provenientes de outros locais do cosmos. Ou seja, essa teoria defende uma origem extraterrestre, né? O termo extraterrestre quer dizer o quê? Fora da Terra. Ou seja, a vida surgiu fora da Terra e não dentro do nosso planeta, né? Alguns acreditavam nisso, né? Seres vivos que vieram de outros planetas, tá? Onde a vida já existia. E já outros defendem que os seres vivos não, mas as substâncias químicas orgânicas que formam os seres vivos, ou seja, as precursoras da vida, vieram de outros lugares do universo, né? Quando a gente fala de cosmo, a gente está falando do universo, tá? Então, panspermia é
uma hipótese, né? A hipótese segundo a qual as sementes da vida, né? Eles acreditavam, os defensores, que haviam sementes no universo, né? Essas sementes seriam... O que é uma semente, né? Hoje nós sabemos que semente é uma estrutura produzida por vegetais mais complexos, como as gimnospermas e as angiospermas. Essas sementes contêm material nutritivo, contém um embriãozinho, né? A plantinha que vai se desenvolver, tá? E essas sementes da vida, né, seriam então estruturas que, ao caírem na Terra, elas iriam como se fossem germinar, ou seja, se transformar em seres vivos, tá? Então, segundo os defensores da panspermia, essas sementes da vida elas estão prevalentes em todo o universo, e que a vida na Terra começou quando uma delas chegou aqui, tá? Tem até os defensores da nova panspermia, são os defensores da nova teoria da panspermia, tá? No meio interestelar, ou seja, no espaço, esses poros da vida, eles são capazes de sobreviver à radiação de estrelas vizinhas, né? Quando fala radiação, né, é uma coisa que pode matar um ser vivo, né, provocar um câncer, né? Tá aí as usinas nucleares, que quando ocorre um acidente, né, radioativo, eles têm que evacuar a área para evitar uma catástrofe, né? Pessoas, né, plantas possam adquirir radiação, né, que provoca câncer, mutação do DNA, levando à morte. Mas eles acreditavam que esses esporos sobreviviam à radiação, assim como tem sementes que sobrevivem bem em ambiente seco, né, ambiente hostil. Então esses esporos sobreviventes a ambiente hostil, graças à poeira existente nas estrelas vizinhas, né, quando eles alcançam o interior dos sistemas planetários, protegidos do núcleo dos cometas, ou seja, essas sementes vêm dentro dos cometas e são semeados nos planetas, nas quedas desses cometas ou dos seus fragmentos, os meteoritos. Em outras palavras, né, os meteoritos carregam essas sementes da vida, e quando eles caíram na Terra, então essas sementes foram liberadas, e aí elas germinaram, transformando-se então em formas de vida, né? Isso que os defensores da panspermia defendem, a origem extraterrestre da vida. O problema dessa teoria é que os meteoritos, os pequenos, que caem na Terra, que se caísse um grandão, né, ia prejudicar o processo de formação da vida, então tinha que ser meteoritos pequenos. Sabe-se que esses meteoritos, os que caem na Terra, eles na verdade não caem lá na superfície, não chegam a cair, né? Eles queimam ao entrar na atmosfera, e o que cai são pequeníssimas pedrinhas, tá? Ou seja, a nossa atmosfera da Terra, mesmo a Terra primitiva, impediria essa queda dos meteoritos, tá? E outra falha nessa teoria que eles não sabiam dizer é que essas sementes, né, que contêm vida, tá, tinham que ter algo vivo dentro delas. Mas como foi que se surgiu essa vida em outro lugar do universo, né? Isso aí não deixavam claro, né? Ou seja, uma falha, um buraco na teoria deles, porque a teoria da origem da vida quer saber, né, como que materiais não vivos se uniram para formar seres vivos. É isso que os cientistas buscavam, a comunidade científica queria entender, né? E aí, graças a essas falhas da panspermia, que foi aproveitada por outros pesquisadores, tá? É que ela, com o tempo, ela passou a ser desacreditada pela comunidade científica. E aí, um dos cientistas que se opunha a essa teoria, né, foi o Oparin, um cientista russo que vivia entre os anos de 1894 até 1980. Né. Por volta de 1930, esse cientista russo apresentou
no seu livro A Origem da Vida, esse cientista que possuía conhecimentos em geologia, biologia, astronomia e até bioquímica, ele publicou o livro Origem da Vida, no qual ele defendia uma teoria chamada de teoria da sopa primordial ou evolução química. Segundo a teoria da sopa primordial ou evolução química, as substâncias químicas precursoras da vida seriam o metano, cuja fórmula é CH4, tá? Ou seja, um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, né? Outro seria a amônia, que é uma substância química formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio, o gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio, e o vapor d'água, cuja molécula nós já conhecemos, H2O. Então, esses os gases existentes na atmosfera primitiva, tá? Eles seriam as substâncias precursoras da vida. Tá? Essas substâncias estavam presentes na atmosfera, né? Nas suas camadas mais superficiais, a troposfera e, no caso, a troposfera e a estratosfera. Tá? A estratosfera, que é a última antes da camada de ozônio, a segunda camada. Tá? Então, essas substâncias estavam presentes já na Terra e não teriam vindo de outros lugares do universo. Tá? Então, a dedução que o Oparin fez, tá? Foi que essas substâncias presentes na atmosfera primitiva, tá? Devido a um resfriamento da Terra, tá? Em algum momento a Terra, que era muito quente, passou a ser fria, mas menos quente, senão a gente não estaria aqui hoje. Tá? Então, com esse resfriamento, o vapor de água da atmosfera começou a se condensar. Na condensação, ou seja, passando do estado gasoso para o líquido, começou a cair chuva, água na Terra. Chuvas ininterruptas durante milhares e milhares de anos. Tá? E essas chuvas se acumularam, essa água se acumulou nas partes mais baixas da Terra, formando os primeiros lagos, e os lagos foram se unindo, formando os primeiros mares. Tá? E a atividade de raios, relâmpagos, tá? E a radiação ultravioleta do Sol, né? que quando os vulcões diminuíram sua atividade, isso fez com que o céu ficasse mais limpo, tá? Ou seja, a radiação solar pode chegar até a superfície com mais facilidade. Então, a radiação ultravioleta solar e os relâmpagos que caíam normalmente da chuva, isso forneceu a energia necessária para que os compostos químicos simples, como o metano e a amônia, pudessem reagir entre si, formando substâncias mais complexas, como os aminoácidos, que são as unidades que formam as proteínas. Tá? Então, isso era a dedução, ou seja, a ideia que o Oparin tinha para explicar como é que a vida pode ter surgido. Né? Para surgir, antes teve que se formar as substâncias orgânicas que formam a vida, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Né? E esses processos levaram à formação dessas substâncias. Tá? E essas substâncias, principalmente as proteínas, tá? Em contato com a água, elas podem se aglomerar de forma espontânea, formando os coacervados. Tá? E isso o Oparin obteve em experimentos, ao misturar ácido a uma solução de proteínas em água. Ele obteve coacervados. Tá? Coacervados, ou seja, estruturas que tinham uma membrana proteica em volta por água. Tá? O coacervado que tivesse aprisionado proteínas enzimáticas, ou seja, que aceleram reações químicas, né?
e uma molécula de ácido nucleico, como DNA ou RNA, seria considerado o primeiro ser vivo, né, já que com ácido nucleico, com material genético e com enzimas, né, poderia ocorrer a produção de estruturas, tá, que pudessem ajudar esse coacervado a obter energia, tá, ou seja, a contribuir na existência de um metabolismo, tá, ou seja, capaz de construir novas substâncias químicas a partir de reações químicas aceleradas por proteínas enzimáticas, né? Com o metabolismo ele seria capaz de se reproduzir, ou seja, gerar novos conservados, né? Possuir hereditariedade, ou seja, passar a sua genética, sua informação genética para outros conservados e evoluir, ou seja, cada vez mais se tornar mais complexo. Então a vida, as primeiras células, né, células que são as unidades básicas da vida, teria surgido a partir desses coacervados, que são resultados da aglomeração de proteínas, e as proteínas foram formadas a partir de substâncias químicas presentes na atmosfera, como o metano e a amônia, né, formadas a partir das reações químicas que utilizaram a energia obtida a partir de relâmpagos e da radiação ultravioleta do Sol. Numa experiência pioneira, no início dos anos 50, o cientista americano Stanley Myler ele recriou a provável atmosfera primitiva. Isso ele conseguiu fazer em laboratório. Ele misturou em um recipiente hermeticamente fechado, ou seja, que tornasse puro em relação a essas substâncias que eram consideradas substâncias da atmosfera primitiva, tá? Ele misturou nesse recipiente o gás hidrogênio, o vapor d'água, a amônia e o metano, tá? Ele realizou esse experimento na Universidade da Califórnia em San Diego em 1953, tá? Um experimento que podemos dizer que foi semelhante ao do Oparin, ou seja, porque ele queria obter as substâncias químicas orgânicas, né? Queria mostrar que seria possível produzir essas substâncias mesmo fora de um ser vivo, né? Hoje nós sabemos que as nossas células são capazes de produzir proteínas a partir de aminoácidos, né? Mas temos que comer carne para obter esses aminoácidos, temos que comer proteína. Alimentos que tenham proteína, eles têm que sofrer digestão para liberar aminoácidos, para eles poderem entrar na célula para poder ser fabricada proteína, ou seja, proteína é fabricada dentro dos seres vivos. Mas Stanley Myler queria provar que era possível obter aminoácidos, tá, substâncias orgânicas, fora do corpo de um ser vivo, ou seja, in vitro. Então ele teve que elaborar um experimento para isso, para tentar comprovar a hipótese de Oparin. Tá? Então ele construiu no seu laboratório, né, uma maquininha simples que continha uma fonte de calor, tá? Continha lá um lugar onde ele podia promover faíscas de eletricidade, né? E um condensador, né, onde gases poderiam ser resfriados e virar líquidos, tá? Então ele colocou uma solução contendo uma solução, ou seja, água com substâncias químicas que seriam da atmosfera primitiva, como o metano, amônia, vapor d'água e gás hidrogênio, né? E colocou essa água em processo de ebulição, em processo de mudança de estado físico, do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso, né? Isso colocando uma fonte de calor, né? Um fogo lá, né? Colocou no fogo essa solução e aí ela começou a entrar em ebulição, ou seja, começou a virar vapor, né? E junto com esse vapor d'água subiu e foi subindo pelo
tubo grande, né, foi subindo as outras substâncias químicas da atmosfera primitiva. Aqui o Mahler colocou aqui na solução, né? Elas foram subindo e chegaram até um lugar onde ele colocou eletrodos para emitir faíscas elétricas, tá? Porque ele, na dedução do Oparin, precisava de energia para que essas substâncias pudessem reagir entre si, produzindo substâncias orgânicas, tá? Então ele teve que simular isso, colocar lá um lugar onde elas pudessem reagir entre si, tá? E deixou esse experimento rolar durante vários e vários dias, tá? E ao mesmo tempo em que ocorria essa descarga elétrica, tá? Ele colocou um condensador para que para que os gases que passavam pela corrente elétrica, o produto pudesse sofrer um processo de condensação, ou seja, vapor voltar a virar líquido, tá? E deixou esse experimento acontecer durante vários dias, tá? Depois de alguns dias ele coletou a amostra, né? O que foi produzido desse experimento, tá? Ele obteve uma solução de compostos orgânicos como os aminoácidos, tá? Aminoácidos, tá? E então ele conseguiu ter um resultado parecido com o de Oparin, ou seja, ele mostrou que substâncias orgânicas, as que formam seres vivos, podem ser produzidos fora de um ser vivo em um ambiente, tá? Desde que você forneça as condições necessárias, energia e as substâncias químicas precursoras, né? Poucos anos depois, em 1957, né, segundo a mesma linha de evolução química, o bioquímico estadunidense Sidney Fox, né, ele aquecia uma mistura seca de aminoácidos, tá? E constatou a presença de moléculas de natureza proteica, ou seja, proteínas. Os aminoácidos eles são ligados por ligações peptídicas, ou seja, ele conseguiu produzir pequenos peptídeos a partir dessa mistura de aminoácidos, fazendo um experimento semelhante, ou seja, fornecendo energia elétrica para que esses aminoácidos pudessem reagir entre si, tá? Melvin Calvin, né, um outro cientista norte-americano, ele realizou experiências bombardeando os gases primitivos, né, o metano, a amônia, vapor d'água e hidrogênio, né, e bombardeou eles com radiações energéticas e obteve, entre outros, compostos orgânicos do tipo carboidrato, ou seja, além dos aminoácidos e proteínas, né, o outro cientista conseguiu obter carboidrato, ou seja, mostrou que fora do corpo de um ser vivo as substâncias orgânicas poderiam então ser formadas, tá? E todos concordavam com o Oparin de que essas substâncias em algum momento formaram coacervados. E como esses seres vivos, então, eles obtinham alimento? Então, para isso, nós temos que analisar duas teorias a respeito de como esses seres vivos poderiam obter nutrientes para a sua sobrevivência, tá? Então, uma dessas teorias, uma dessas hipóteses, é a hipótese heterotrófica, segundo a qual a fonte de alimento desses seres seria constituída de moléculas que se acumulavam nos mares e lagos primitivos, ou seja, eles absorviam elas e geravam energia que poderia ser diretamente aproveitada por eles, tá? E outra hipótese autotrófica, né, ou quimiolito autotrófica, né, ela considerava que esses seres vivos eram capazes de produzir seu próprio alimento. Como assim? Produzir substâncias orgânicas, e depois eles poderiam degradar elas para gerar energia, tá? Essas substâncias orgânicas eles poderiam produzir a partir da energia liberada por reações químicas de minerais contendo ferro e enxofre presentes na crosta terrestre. Essa ideia autotrófica ela é reforçada pela descoberta de micro-organismos
que vivem atualmente em locais inóspitos, ou seja, pouco propícios à vida, né? Lugares ácidos ou muito quentes, né? Como vulcões e fontes termais. Tá? Então, eles fornecem a evidência de que as primeiras formas de vida seriam assim, porque há milhares de anos atrás a Terra era um ambiente hostil à vida. Então, as formas de vida não tinham alimento para elas, não tinham tantas substâncias orgânicas disponíveis. Então, elas tinham que produzir essas substâncias pegando energia de ambiente da crosta terrestre. Segundo a hipótese heterotrófica, tá? As sopas orgânicas, tá? Ou seja, as substâncias orgânicas presentes no ambiente aquático, tá? Elas serviram para produção, para a construção dos seres, das suas células, e também com fonte de alimento para gerar energia. Tá? Então, os cientistas defensores dessa hipótese, eles defendem que esses seres vivos eram capazes de fazer fermentação. Por que a fermentação? Porque a fermentação é um tipo de respiração celular que não utiliza oxigênio, né? Então, naquela época, logo que a vida surgiu, não tinha oxigênio, porque o oxigênio, como eu falei no início, ele é resultado da fabricação biológica, a partir de seres vivos autótrofos fotossintéticos, né? Mas não tinha luz solar, radiação solar suficiente para fornecer essa energia. Tá? Então não tinha como seres vivos produzirem seu próprio alimento. Então eles tinham que fermentar essas substâncias presentes no mar. Tá? Então eles pegavam a glicose, por exemplo, né? Que é essa substância que é um carboidrato formado por 6 átomos de carbono, 12 hidrogênio e 6 de oxigênio. Né? Na fermentação ele pode ser quebrado em moléculas de etanol, gás carbônico e energia liberada a partir da quebra dele. Essa hipótese foi sugerida por Haldane e aperfeiçoada pelo Oparin, né, que acreditava que era assim que eram os primeiros seres vivos, ou seja, heterótrofos. Tá? Heterótrofos. A hipótese autotrófica, porém, ela é a que é mais aceita atualmente, né, por causa daquela evidência da existência das arqueias, né, que são bactérias ancestrais, tá? Bactérias encontradas em locais inóspitos da Terra, né? Vulcões, fontes termais, ambientes ácidos, ou seja, evidências reais, ou seja, que ainda existem. Por isso que isso é uma forte evidência para essa teoria ser a mais aceita atualmente. Tá? Os quimiolito autotróficos, né, que seriam as arqueias, eram capazes de pegar substâncias como o sulfeto de ferro, minerais com sulfeto de ferro, reagir com ácido sulfídrico presente na atmosfera primitiva, gerando sulfeto de ferro, gás hidrogênio e energia. Essa energia, então, podia ser utilizada para a produção de substâncias orgânicas que poderiam ser usadas diretamente como fonte de energia pelas arqueias. Tá? Esse sulfeto de ferro e gás sulfídrico foram substituídos pela Terra pelo H2O, que era muito abundante na Terra. Tá? Síntese, né? Temos que a teoria da evolução molecular é a mais aceita atualmente sobre como a vida surgiu pela primeira vez, tá? A partir da ideia de coacervados, né? Os aglomerados proteicos formados na primitividade foram organizados e envoltos por uma película de moléculas de água. Tá? Esses coacervados, a partir delas que teriam surgido todos os seres vivos da Terra. Segundo a proposta evolucionista, essas estruturas teriam se tornado mais complexas, cada vez mais complexas, com estruturas internas, tá? Formando as primeiras células. Tá? E é isso que eu tinha que falar dessa aula de origem da vida para vocês.